You're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished. I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on... Qual é o maior ídolo no coração humano? Qual é o maior ídolo na sociedade humana, em todas as culturas humanas? Certa vez, George Whitefield, um dos grandes pregadores no avivamento da Inglaterra, no século XVIII, ele nasceu em 1714, morreu em 1770, ele disse que qualquer pessoa que está assim familiarizado com a natureza humana e com o seu próprio coração, sabe que a justiça própria é o último ídolo a ser erradicado do coração do homem. É o último ídolo, sabe, a ser atacado no coração do homem natural. Existem apenas duas formas de um homem se relacionar com Deus. Duas formas do homem estar em paz e poder estar em comunhão verdadeira com Deus. A primeira é o homem ter um coração totalmente puro e totalmente livre de todo pecado, sem nenhuma escravidão. Era o que Adão tinha antes de pecar. Paz perfeita com Deus, porque ele era uma criatura criada por Deus no seu estado de perfeição. Mas isso foi quebrado quando Adão pecou, e todos nós pecamos. E esta porta, a porta da perfeição, a porta de ter méritos e de poder se aproximar de Deus baseado na perfeição do seu ser, foi completamente fechada para toda a raça humana. Não é possível um ser humano ter qualquer mérito diante do Deus Santo. Todos os homens nascidos de mulher estão completamente impossibilitados dessa relação com Deus. De todos os homens, apenas um que pisou neste mundo, andou neste mundo, por méritos próprios, pode adentrar aos céus, pode expressar os méritos infinitos da sua própria vida diante de Deus. E é o próprio Filho de Deus, Cristo. E agora só nele nós podemos, só nos méritos dele, nós podemos ter paz com Deus. É o que diz Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A única maneira de nós garantirmos aos nossos corações uma falsa paz é destruirmos e fecharmos os nossos olhos para a ofensa infinita que o pecado é e o demérito infinito que está sobre todos os seres humanos. A malignidade do pecado contra um Deus infinitamente santo. A única maneira de nós acharmos que uma criatura pode ter algum mérito e algum merecimento diante de Deus é nós minimizarmos o pecado e acreditarmos ser possível ainda haver algum mérito numa criatura pecadora e que rompe completamente tudo aquilo que é a expressão pura do caráter de Deus em sua lei. É se fazer cego, completamente cego, para as nossas próprias consciências. Nossas próprias consciências, sabe, testemunham contra nós. Nós temos que cegar e temos que calar a nossa consciência. E nós temos que acreditar que somos culpados, mas não somos culpados além do conserto, além da possibilidade de mérito, além da possibilidade de fazer qualquer bem. Nós podemos até então admitir que somos culpados, mas que ainda sobra em nós coisas que podem reparar
essa culpa e de nos fazer de alguma maneira dignos diante de Deus. Então, o maior ídolo que existe no coração do homem, na sociedade que nós vivemos, no nosso mundo, é o ídolo justiça própria. Nossos corações são completamente capturados por esse ídolo e servem a ele. E ele tem reinado não apenas no mundo secular. Esse ídolo tem reinado não apenas no mundo, mas na igreja visível, em grande parte daqueles que dizem crer no Evangelho. Um Evangelho que não destrói o ídolo justiça própria, mas que mantém um espaço para que o ser humano sinta que tem algo ainda nele que possa receber e fazer dele digno de ter mérito diante de Deus. Não é evangelho de forma nenhuma, mas tem sido chamado evangelho em nossos dias. Homens assim são obrigados a passar os seus dias, os meses, os anos, engendrando formas e desculpas, transformando o mal em bem, o demérito infinito do ser humano em mérito, e transformando a pura necessidade de graça em reivindicações diante de Deus. Agora, tendo nascido com o coração caído, no mundo caído, num pacto de obras, é natural para o ser humano recorrer a um pacto de obras para achar poder, se não obter completamente, mas cooperar para a sua salvação eterna. E somado a isso, nós temos um orgulho diabólico suficiente para pensarmos que temos alguma glória ou alguma participação meritória em nossa própria salvação. Ou seja, todos nós, todos os seres humanos nascem pelagianos. Isso é por isso que ninguém precisa convencer alguém de que ele é livre, de que ele pode sim, ele tem justiça própria suficiente para ter o passo inicial e mais importante na sua própria salvação, o passo que a define, não é? Portanto, não é de se admirar que sem a obra soberana do Espírito Santo, sabe, nos nossos corações, facilmente nós vamos sempre falar sobre a liberdade humana, a liberdade da criatura caída, e vamos sempre falar a respeito da nossa capacidade e força de nos voltarmos para Deus e darmos o passo fundamental e decisivo para a nossa própria salvação, porque o ídolo justiça própria é terrível e é o mais resistente em nossos próprios corações, e no coração de todos os homens que nasceram nesse mundo caído. Essa não é simplesmente a maior atitude prevalecente, é a atitude geral de todos os homens, é a atitude comum debaixo do sol de todas as pessoas. É um mal que floresce em todas as épocas, é um mal que floresce em todos os lugares, é um mal que floresce em todas as classes sociais. Você vai pegar o homem mais erudito e ele acha isso, mas você pode pegar o homem mais ignorante e ele acha a mesma coisa. O espírito meritório, o senso de autojustiça é igual tanto no erudito quanto no homem ignorante em todos os níveis intelectuais, do analfabeto ao homem que possua a maior quantidade de títulos acadêmicos que nós possamos imaginar. O ídolo justiça própria reina em todos os homens, reina em todos os corações. Nada, absolutamente nada, ofende mais a nossa cultura do que atacar a justiça própria, do que atacar esse ídolo. E muitas vezes, não só o mundo fica ofendido, mas a própria igreja. Se você atacar o ídolo justiça própria, grande parte da igreja se levantará, vozes revoltadas vão se levantar com paixão no coração para defender e para proteger esse ídolo que é o mais amado do coração do homem. Nada pode ofender mais o homem do que isso. Essa é a grande dificuldade das doutrinas da graça.
a doutrina da salvação bíblica não deixa nenhum espaço para a autojustiça, para o mérito humano. Ela dá toda a glória a Deus. Então as doutrinas da graça, né, elas são a grande pedra de tropeço em nossa época e em todas as épocas. A justiça toda suficiente de Cristo não deixa espaço para a autojustiça. Toda a glória indo para Cristo não deixa espaço nenhum para homem nenhum. Então o ego naturalmente se levanta, porque todos os homens nascem já pelagianos. Então o ego se levanta furioso. E esse não é um erro periférico. Esse não é um erro menor. Esse não é um erro periférico da igreja. Esse é um erro fatal. Isso faz o evangelho ser verdadeiro ou não. A autojustiça nasceu com o próprio pecado. E ela cresce com o crescimento do pecado. Ela cresce e se alimenta com o pecado. Então, de maneira perversa e ao contrário do que nós podíamos imaginar, quanto mais cresce o pecado numa sociedade, menos ela está propensa a admitir a sua maldade e a sua malignidade. Quanto mais o pecado cresce numa sociedade, mais o ser humano se acha merecedor de alguma coisa. Quanto mais o pecado cresce numa cultura ou no coração humano, mais cresce a autojustiça, mais o ídolo justiça própria toma corpo e é adorado. Porque a disposição humana de negar o crime, ela é infinita. Esse é o coração do pecado. Nada senão a graça soberana de Deus pode quebrar no coração do homem a propensão natural que ele tem de autojustiça, de senso meritório. O homem, ao contrário do que muitas pessoas dizem, que a psicologia secular tenta infundir no homem, ele tem uma grande estima por ele mesmo, por sua bondade, por seus merecimentos, e não o oposto, como é ensinado hoje. Nada na natureza humana parece mais obstinado, mais agarrado ao coração humano e mais difícil de ser erradicado do que o espírito meritório. Se o homem for entregue a si mesmo, quando o homem é deixado, entregue a si mesmo, ao seu próprio coração, o homem vai viver no pecado, ele vai morrer no pecado, ele vai deitar eternamente na tristeza eterna, e ele jamais vai renunciar o seu senso de bondade própria, o seu senso de merecimento, o seu senso de que ele merece algo de Deus, que ele merece algo de um Deus totalmente santo. O ídolo justiça própria é o grande ídolo do coração humano. E se nós não pudermos falar junto com Jeremias, o Senhor é a nossa justiça, nós não temos evangelho nenhum. Sabe? Não temos evangelho nenhum. Tudo que nós dissermos estará a serviço do engano. Jeremias 33:16 diz assim: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Nós precisamos poder dizer isso. O nosso evangelho tem que estar de acordo com isso, ou ele é falso, e ele não terá um ponto periférico errado, mas terá um erro fatal para toda a verdade de Deus que a igreja deve proclamar. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Oh, if you would
everything that I've done wrong.